Estudo da matemática do quinto ano. Ficha de trabalho de matemática, exercício 5. Adição de frações sem e com prévia simplificação de parcelas. O enunciado deste exercício diz-nos para calcular o valor da expressão numérica, utilizando o mínimo múltiplo comum, MMC, dos denominadores de cada uma das frações, e apresenta o resultado na forma de uma fração irredutível. Vamos resolver este exercício por dois métodos. Tendo por base as regras de prioridades, utilizadas na resolução das expressões numéricas. E como a nossa expressão numérica não tem parênteses, potências e raízes, nem multiplicações e divisões, apenas uma adição, a execução é efetuada da esquerda para a direita. Vamos então iniciar a resolução pelo primeiro método, recorrendo ao conceito do MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores das duas frações, para efetuar a adição, e ao conceito do MDC, máximo divisor comum entre o numerador e denominador do resultado, para efetuar a simplificação, e torná-la numa fração irredutível. Passo 1. A adição é apenas de duas parcelas, mas de denominadores diferentes, pelo que é necessário transformá-las em frações com o mesmo denominador, para que possamos adicioná-las. Passo 2. A adição tem como denominadores o 24 e o 16, pelo que o MMC é 48. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da adição é 36, 48avos. Passo 3. Temos a simplificação da fração 36, 48avos. Para evitarmos fazer simplificações sequenciais, até obtermos a fração irredutível, utilizamos o MDC. E em apenas uma única divisão, obtemos a fração irredutível. O MDC, ou seja, o máximo divisor comum, entre 36 e 48, é 12. Dividindo o numerador e o denominador pelo MDC, obtemos a fração 3/4. O resultado da expressão é 3/4, uma fração irredutível. Na resolução pelo segundo método, vamos utilizar a mesma metodologia do primeiro método, com a diferença que, previamente vamos simplificar as frações parcelas. Passo 1. As parcelas 9, 24avos, e 6, 16avos, podem ser simplificadas. 9 e 24 não são simultaneamente divisíveis por 2, mas são simultaneamente divisíveis por 3, pelo que obtemos a fração 3/8. 6 e 16 são simultaneamente divisíveis por 2, pelo que obtemos a fração 3/8. Repara que antes tínhamos frações com denominadores diferentes, e após as simplificações, ficamos com frações com o mesmo denominador, o que vai facilitar a nossa adição, no passo seguinte. Passo 2. Como as parcelas têm 8 como denominador, para obtermos a soma, basta somar os numeradores, mantendo os mesmos denominadores, pelo que obtemos a fração 6/8. Passo 3. Temos a simplificação da fração 6/8. O MDC, ou seja, o máximo divisor comum, entre 6 e 8, é 2. Dividindo o numerador e o denominador pelo MDC, obtemos a fração 3/4. O resultado da expressão é 3/4, uma fração irredutível. Repara que neste caso, se não tivéssemos utilizado o MDC para simplificar, mas utilizássemos a simplificação sequencial, teríamos efetuado também uma única divisão, mas isto nem sempre é assim. Próximos exercícios da ficha de trabalho, para visualização.